Feliz sábado a todos os irmãos. É muito bom estarmos aqui reunidos, e não muitos, mas com certeza com o Espírito de Deus enchendo e preenchendo os lugares da igreja. Nessa manhã nós vamos recapitular a lição dessa semana, uma lição muito boa, deu para aprender bastante coisa, e tem o título Desenvolvendo uma Atitude Conquistadora. É o tema da lição dessa semana. E o verso para memorizar, antes de apresentar já os nossos convidados aqui, a gente vai só passar o verso, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, que diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor. Com o verso dessa semana, eu já vou passar e apresentar, a extrema esquerda, Anaildo. Ele já vai comentar para a gente um pouquinho sobre este verso, já vai dar o bom dia a todos e falar um pouquinho. Anaildo, está preparado para apresentar a razão da sua fé, caso perguntado? Olha, desafio, viu? Um bom dia para vocês, pessoal, um feliz sábado a quem está nos assistindo de suas casas. Saúdo também a igreja aqui com um feliz sábado, que Deus abençoe vocês. Então, esse verso e essa pergunta é um desafio. Estamos preparados para nos defendermos, caso alguém pergunte a razão da nossa fé? Defendermos entre aspas. Nós precisamos saber e entender aquilo que nós cremos, porque é a base de tudo que acreditamos. Nós precisamos, com atitude e com um jeito especial, a qual Cristo nos ensinou, de uma forma sincera e de uma forma transparente, sem agredir, informar o que cremos, o que acreditamos e tocar o coração das pessoas através disso, que é um desafio. É o desafio que nós estudamos nessa semana. Ao centro está o ancião Carlos, ele é ancião desta igreja. E, Carlos, você já vai se apresentar, dar o seu bom dia, mas já com a missão de falar um pouquinho, a introdução no sábado. E aí é uma frase forte que tem a lição que diz: Jesus, ele tinha a capacidade de aceitar e afirmar as pessoas. Fala pra gente um pouquinho sobre a atitude de Jesus na ação, no ato de conquistar as pessoas, de cativar. Porque sabemos que Jesus, ele lidou com muita gente com pecados fortes, graves, ameaçadas pelas pessoas da época, mas Jesus, ele tratava de uma maneira diferente. Comenta pra gente um pouquinho, Carlos, dá o seu bom dia pro pessoal da internet, para a igreja, mas comenta um pouquinho a atitude de Jesus, por favor. Eu quero desejar um feliz sábado para todos que estão aqui e para os nossos irmãos que estão nos acompanhando em casa. É uma responsabilidade muito grande, que Deus colocou sobre cada um de nós. E como vocês já disseram, sobre a atitude de podermos conquistar pessoas, E a gente vê que quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, nós aprendemos cada vez mais, porque a vida de Jesus é sempre uma lição para cada um de nós. Nós temos exemplo de quando Jesus andou aqui neste mundo, andou aqui nesta terra. Ali Jesus deixa uma grande lição, um grande exemplo para nós, principalmente em relação aos líderes religiosos que existiam naquela época. Jesus sabia que eles rejeitavam, desprezavam, sufocavam e menosprezavam cada vez mais aquelas pessoas que, para eles, não passava de pessoas falhas, pessoas com defeitos, pessoas cheias de pecados. Mas Jesus mostrou para aquelas pessoas, para aqueles líderes religiosos, que não era bem assim, que aquelas pessoas deveriam ser tratadas. E Jesus, ele disse: olha, eu vim para buscar e salvar o perdido. Eu não vim para os sãos.
E são exatamente essas pessoas que necessitam da minha misericórdia, do meu perdão, da minha ajuda, e principalmente de vocês, como vocês se colocam como líderes religiosos, vocês precisavam e deveriam saber e agir como deve agir verdadeiramente um líder religioso. E vocês fazem totalmente ao contrário. Essas pessoas estão morrendo, essas pessoas estão perecendo espiritualmente. Por quê? Porque vocês realmente desprezam e rejeitam elas. E Jesus não fazia assim. O que Jesus fazia era totalmente diferente. Jesus pegava aquelas pessoas, tratava com carinho, tratava com amor, com consideração, e colocava aquelas pessoas no nível onde aquelas pessoas deveriam sempre estar. Não é por causa da falha dela, do erro dela, do pecado delas, que elas deveriam ser menosprezadas, rejeitadas, separadas da sociedade. E isso traz uma grande lição e um grande exemplo para nós, como cristãos, como líderes, de que nós não somos melhor como agiam aqueles líderes religiosos naquela época. Nós somos iguais àquelas pessoas, só com uma diferença de quê? De que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, procuramos usar as instruções de Jesus para a nossa vida, né? E aí vai fazer sentido esse versuário que... E aí é importante isso que você está falando, né? Nós não somos melhores que eles. Nós aceitamos a Jesus, mas aí entra a responsabilidade. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós temos a responsabilidade de agir como ele agiu, e não como os fariseus, os escribas agiam, que era de excluir, de julgar as pessoas. Né? A lição essa semana, para mim, ela deixa muito claro assim, a intenção do ser humano, o ato do ser humano de querer julgar o seu semelhante, de chegar perto dele, de falar, ó, você não tem futuro, você não vale nada, você só peca. E no sábado, né, você já vai falar que eu vi que você está aí, no sábado tem uma frase aqui na lição que é muito forte. A profundidade do perdão de Jesus era infinitamente maior que a profundeza do pecado das pessoas. O seu amor não conhecia limites. Um amor sem limites. Né? Jesus ele tinha um amor assim, muito grande, maior do que a vontade de acusar, de jogar a pessoa mais para baixo. Pelo contrário, Jesus ele ia lá no fundo do poço e puxava aquela pessoa. Comenta pra gente, Anaildo. O amor de Jesus sem limites. A vontade de perdoar, de salvar, muito maior do que de acusar. Eu fico imaginando a forma que Jesus olhava para as pessoas, né? Hoje, aos olhos humanos, quando nós, por exemplo, olhamos para uma pessoa, morador de rua, alguma coisa do tipo, nós temos um olhar julgador, né? Eu falo isso por experiência própria. Eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso olhar além disso, né? Mas Jesus, quando ele olhava para um paralítico ou para uma pessoa que estivesse precisando dele, ele via além daquilo. Ele via, não um paralítico, via uma pessoa serva, um fiel, via um testemunho grande de cura. Vocês entendem? Até porque depois que Jesus curava as pessoas, né, elas iriam ter uma qualidade de vida melhor, lógico, isso iria acontecer, mas elas iriam morrer mais na frente. Então, o principal e o objetivo era a cura espiritual, entendeu? Então, aquelas pessoas necessitavam mais além da cura física, né? Lógico que, como eu já falei, é importante, eles iriam ter uma qualidade de vida melhor, os coxos iriam andar, ia arrumar algum trabalho, ia viver melhor, mas o testemunho e o que Jesus fez na vida daquelas pessoas impactaram para a vida toda. Então, assim, por mais que Jesus tenha curado aquela pessoa, ela morreu. Você entende? Então, o objetivo principal de Jesus era a cura espiritual. E como o irmão Carlos falou, Jesus ele não veio para os salvos, né? Ele veio procurar os perdidos, aquela ovelha desgarrada que está longe do rebanho, para colocar no lugar certo e salvar. Né? Então, eu quero olhar como Jesus olhava para as pessoas. Eu preciso mudar isso na minha vida. Muito bom, né? Quando você fala que Jesus ele veio para buscar os perdidos, né? O salvo já está garantido, né? Mas o perdido, a gente já vai para a lição de domingo, que fala um pouquinho da receptividade que as pessoas tinham ao Evangelho. E aí vem com uma história
que o Carlos vai comentar para a gente ali, que é a mulher ali em Samaria. Samaria era o povo que era rejeitado por todos, era a escória da sociedade. Né? Você queria ver o judeu não se dar bem, era o samaritano. E tanto que tem algumas passagens, né? Tem essa de Jesus, tem o bom samaritano, a parábola. Então, Jesus ele tenta mostrar que é para todo mundo, que o amor dele alcança todos. E a história ali da mulher em Samaria, ela tem uma lição muito grande para a gente, né, Carlos? Fala um pouquinho sobre essa história e o exemplo de Jesus, novamente, né? E aí a lição a semana toda, irmãos, a você que assiste e a todos que estão aqui, a lição, ela nos mostra o exemplo de Jesus, e nós precisamos aprender com o exemplo dele. Né? Além, claro, da leitura, nós precisamos, como servos, como cristãos, ter e seguir o exemplo de Jesus. Fala pra gente, Carlos, comenta aí sobre essa história da mulher de Samaria. É uma grande lição, uma lição muito importante para nós como cristãos, assim como foi para os discípulos naquela época. A gente vê ali, naquele momento, aquela mulher samaritana havia ido ali no poço de Jacó para buscar água. Ia num horário assim que não tivesse ninguém. E ali Jesus se aproxima daquela mulher, e os seus discípulos não estavam com ele, havia ido buscar comida. E quando chegaram, encontraram Jesus falando com aquela mulher. E ficaram assim, né, vamos supor, horrorizados, porque Jesus estava falando com aquela mulher samaritana, sendo ele um judeu. Né? E Jesus ali, conversando com aquela mulher, Jesus sabia a vida daquela mulher por completa, por inteira. Mas Jesus não se aproximou dela e já apontando o dedo para ela, falando, você já teve 5 maridos, você é isso, é aquilo. Jesus falou sim, mas falou com jeito, com carinho, né, com amor. E aquela mulher ali, ao ela perceber que tinha se apresentado, se aproximado de uma pessoa diferente, né, porque, veja bem, os judeus e os samaritanos não se davam bem. Eles tinham uma controvérsia muito grande entre eles, um grande conflito em relação à religião e à adoração, né? E Jesus veio ali, conversando com aquela mulher, mostrou para ela que as coisas poderiam ser diferentes. Falou para aquela mulher, olha, Jesus pediu-lhe água, né? Ela deu água para Jesus e Jesus disse para ela, olha, se você soubesse que está te pedindo água, e a água que eu te der depois que você saciar a minha sede, a tua sede eu vou saciar para sempre. E naquela conversa de Jesus com aquela mulher, ela notou uma diferença muito grande de Jesus, uma pessoa amigável, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que estava em busca de ajudá-la. E nessa conversa toda ela percebeu e notou que Jesus era aquele Messias que eles tanto esperavam. E aquela mulher, ela saiu dali, né, rapidinho e foi anunciar. Veja bem, Jesus apresentou-se àquela mulher aceitou naquele momento a mensagem que Jesus apresentou para ela, a mensagem de salvação, né? E ela saiu dali rapidinho, foi anunciar ali aos seus conterrâneos. E aquelas pessoas notaram que ela tinha se encontrado com uma pessoa diferente, né? E foram ao encontro de Jesus, porque também queria conhecer esse homem. Né? E quando a gente conhecemos a Jesus, tem que existir uma mudança nas nossas vidas. E aconteceu na vida daquela mulher, e aqueles homens foram até o encontro de Jesus, e depois, falando com aquela mulher, disse, olha, agora não precisa você, a gente não precisa mais acreditar nas palavras que você está dizendo, porque a gente vimos e ouvimos com nossos próprios olhos. Esse homem verdadeiramente é o Messias, que nós tanto aguardávamos e esperávamos. Agora, por quê? Essa confiança e essa certeza tão grande de que Jesus verdadeiramente era o Messias. Ele por quê? Bem diferente, né? Jesus, o ato dele, a ação, e aí eu vou pedir até para o Anaildo comentar um pouquinho. A nossa lição, ela tem uma parte aqui no domingo que ela fala um pouquinho da necessidade. Né? Jesus, ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia, né? O que conta o relato. E aí, em João, no capítulo 4, versículo 3 e 4, diz lá que
lhe era necessário atravessar a província de Samaria. E aí, para ele era necessário passar por Samaria porque o Espírito estava falando ao coração de Jesus. Anaildo, comenta um pouquinho ali, ó. Jesus, ele sabia da necessidade daquela pessoa. Mas ele só sabia porque ele tinha uma ligação com o Espírito. Né? Ele estava e ele ouvia. Como se colocar à disposição do Espírito, manter a comunhão, e aí, a parte mais bonita da história, que é influenciar pessoas. Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Primeiro que se fosse pelos discípulos, nem por lá passava. Só para vocês verem a diferença entre o olhar humano e o olhar divino. Né? Para Jesus ter a direção do Espírito, ele precisou, em forma humana, buscar o Pai. Né? Aí eu fico pensando, se Jesus, que é Deus, esteve aqui na Terra como humano, precisou se acordar de madrugada para orar, estudar sempre, ir nas sinagogas, se esforçar ao máximo para ter a direção do Espírito Santo, quem somos nós, né, para não fazer isso aí? Então, Jesus, ele tinha a convicção de que ele teria que passar por lá, porque teria pessoas que iriam precisar dele, e foi o que aconteceu. Ele chegou lá, pediu água para a mulher logo estranhou, porque não podia conversar, né? Samaritanos e judeus era uma rincha braba. E eles lá conversaram, a mulher estranhou, deu água para ele beber. Né? Ele falou que se beber da água dele, nunca mais vai ter sede. Então deu uma abordagem ali fantástica, a abordagem de Jesus. Né? Depois ele colocou os outros argumentos. Né? Depois foi que ele chegou à parte dos maridos. Depois que se revelou quem ele era. Na mente dela, ela já sabia quem era aquela pessoa. Entendeu? Pois ele revelou com jeito, com calma, da forma certa, o pecado dela. Né? Então, assim, Jesus ele sabia da necessidade. E talvez, não sei se ele estava realmente com sede. Né? A desculpa dele foi a água. E por causa dessa desculpa, muitas pessoas foram salvas naquele local. Então, Jesus vê muito além do que nós, seres humanos, vemos. Né? E nós precisamos ter esse olhar. E para ter esse olhar, precisamos acordar de madrugada, nós precisamos estudar sempre a palavra. E a igreja, sim, é importante. Mas como está acontecendo isso tudo, por causa desse vírus, assista o culto em casa. Você, amigo, você que está nos acompanhando, não perca tempo. Alimente o seu espírito, estude sempre a Bíblia, assista sermões. E o principal, pratique. Faça tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra, olhando sempre a necessidade das pessoas e olhando além daquilo que a pessoa está enfrentando naquele momento, que era o que Jesus fazia. Interessante, né? E aí, o tempo ele voa, né? Ele não corre, Demais. né? Ele tá voando, né? Eu tinha até alguns exemplos para dar aí. Eu vou falar bem rapidinho sobre a receptividade do Evangelho e pessoas que nós julgamos. Há um tempo atrás, eu, Guilherme, Bianca, Geisa, nós participávamos mais ativamente do Ministério Adventista de Motociclistas. E é interessante, porque em lugares em que o crente habitual, vestido com a gravata, com um terno, não seria bem aceito, né? Seria visto até com certo preconceito para aquelas pessoas, nós que estávamos com o colete, vestidos como eles, como motociclistas, nós tínhamos, assim, em alguns lugares, recepções fantásticas. Pessoas, assim, de motoclubes seculares chegaram a convidar nós para participarmos da sua festa de aniversário, e inclusive fazer uma oração para eles iniciarem a festa. Você acha que pessoas normais, a igreja simples e pura, conseguiria fazer algo tão grande num evento desse, onde motociclistas, e a gente sabe, conhece a fama de muitos aí fora, mas veja que abordagens diferentes, pessoas diferentes, mas com o mesmo intuito. E nós sabemos de vários projetos da igreja com skatistas e com outros segmentos que talvez eu e você não teríamos acesso a essas pessoas se nós não estivéssemos ali
como podemos dizer, infiltrados, né? Mas é importante, pessoas dispostas a salvar e ir aonde Deus Isso manda. mesmo. É a receptividade do evangelho. Pessoas que nós falamos que não vão aceitar, mas que estão sedentas e querem, precisam receber a mensagem. E muitas vezes uma abordagem convencional, ela não vai ter. E aí a gente já adiantando, né, na semana, 2 pontos importantes aí: apresentar a verdade com amor, que é o que vocês comentaram que Jesus fazia, que ele chamava o pecado pelo nome, mas ele tinha um jeito todo especial para falar com a pessoa, né? Ele demonstrava uma influência, mas uma coisa importante aí, né, em demonstrar o amor, na segunda, na terça, é um pouquinho sobre a mudança de atitude. Imagina se Jesus ele chega para conversar com tanto com aquela mulher quanto com as outras pessoas que precisassem. Se ele chegasse com a cara feia, fechada: bom sábado, irmão, tudo bem? Jesus ele ia espantar as pessoas. E as pessoas não iam querer chegar perto. Jesus ele acolhia, ele tinha amor, tanto no recebimento, ele tinha alegria. E as pessoas se sentiam bem nele. Quantas vezes aqui na igreja a gente já não viu muitos com a cara fechada? E aí chega uma visita, o que vai acontecer? Nossa, se aí é cristão, fala que é bom servir a Jesus, mas está com a cara feia, é complicado. Carlos, comenta um pouquinho pra gente aí sobre a atitude, e aí a gente já correndo ali pro fim da lição, equilíbrio entre a verdade e o amor. Porque você já comentou, mas vamos aprofundar um pouquinho mais aí. Qual que é o equilíbrio? Como equilibrar essas duas pontes? A verdade, que tem que ser falado, tem que ser dita, mas também o amor, que a gente precisa usar o amor. A gente vê um grande exemplo na vida de 2 mulheres, onde a Bíblia comenta na mulher cananeia e a mulher judeia. Se você notar do jeito que Jesus tratou a mulher quando procurava se aproximar dele, né, para pedir uma cura, uma bênção para a sua filha, e Jesus disse para ela que não era bom, né, que tirasse a comida da boca dos filhos e desse, né, para os cachorrinhos. Mas aquela mensagem e aquela conversa de Jesus naquele momento com aquela mulher não foi para desprezá-la. Ele falou com dureza, mas falou para testar até que certo ponto ia a fé daquela mulher, né? E ele disse, depois que não viu o tamanho da fé encontrado ali durante aquele tempo que ele estava na terra, na resposta daquela mulher que deu para ele. E ele disse: olha, vá em paz e faça na vida da tua filha segundo a tua fé. E a gente vê também o exemplo também da mulher judeia, onde ungiu Jesus, né, com um perfume caríssimo. Aí a gente pode dizer, por que Jesus tratou uma de uma forma e uma de outra? Uma era judeia e a outra era canané, né? E Jesus ali, uma mulher a mulher judeia era desprezada, rejeitada, né, pelos pecados dela e pelos atos que ela tinha cometido. E Jesus sabia, naquele momento, a necessidade que aquela mulher tinha do perdão dele, né? E o ato que ela fez, ninguém nunca pensou e fez com Jesus. Jesus falou: isso vai ser lembrado para o resto da tua vida em todo o mundo. E hoje nós estamos falando disso que aquela mulher fez há quantos anos atrás? Atos de bondade, onde as pessoas são tratadas com justiça, com palavras até duras, mas com amor, mas que as pessoas aceitam e são transformadas. E é isso que tem que transparecer na nossa vida quando nos deparamos com as pessoas, sabe? As pessoas têm que notar isso em nós, falarmos com carinho, com jeito, né? Não para que as pessoas venham fugir de nós, né? Porque, na verdade, não somos nós. A gente temos que pregar e levar o evangelho para que as pessoas se aproximem de Jesus, mas vai depender de como nós tratamos as pessoas. Isso é o mais importante. Só um detalhe, né? Até a nossa lição, a semana tinha bastante frase forte, né? A verdade apresentada com humildade e bondade é uma declaração de amor. Jesus, ele falava a verdade, mas não se colocava maior que aquelas pessoas, né? Ele não se colocava como um juiz, né? Acima, estou julgando você já está perdido, não. Jesus, ele falava, mas
demonstrava muito amor e falava, e mais ainda, né? Ele deixava muito claro para a pessoa, você pode ser salvo. Amém. Você pode aceitar, você pode mudar a sua vida. E Jesus ele não focava no que a pessoa fez no passado. Ele focava no que a pessoa poderia fazer dali para frente. Né? Começava uma nova vida, uma nova oportunidade. E o Anaildo vai falar aqui, vai fechar para a gente. Olha só. Dos fundamentos da aceitação. E ali é o finalzinho da parte de quarta-feira. Eu quero que você comente para a gente, Anaildo. E aí eu vou ler novamente a frase, não importa o que você tenha feito, e aí Jesus diz, estou disposto a perdoá-lo e conceder-lhe poder para mudar. A verdade bíblica apresentada humildemente no Espírito de Cristo com uma atitude de amor, ganha corações e transforma a vida. Comente pra gente e faça o fechamento, por favor. Amém. Sempre quando tem uma frase dessa daí, eu me lembro de algumas frases que algumas pessoas falam, né, que é mais ou menos assim, se te faz feliz, faz. Né? Quem nunca ouviu isso? Quem de vocês nunca ouviu isso? Né? Não, se isso aí te faz bem, te faz feliz, então vai. Né? Então Jesus ele nunca utilizou essa frase, só para vocês terem uma noção. A frase de Jesus era, eu te aceito do jeito que você está. Né? Mas ele falava isso de uma forma educada, porque Jesus era educado. Ele não entrava na vida da pessoa sem antes ter uma abordagem específica, ou, como ele já conhecia alguns corações, ele utilizava as suas formas. Então, assim, Jesus ele entrava profundamente na vida daquela pessoa, e de uma forma educada, ele falava para aquela pessoa, eu te aceito do jeito que você é, eu não vou te julgar, eu estou aqui para te ajudar. Ele se disponibilizava de uma forma indireta para ajudar aquelas pessoas. Então, é isso que nós precisamos ser, nós jovens que temos muitos amigos, muitas amizades, que provavelmente vai falar para você, pode, se isso te faz feliz, então vai. Né? Então, jovens, não se deixe enganar. Ele é seu amigo, ele te ama, sim, mas ele não tem um conhecimento que você tem. Né? Então, você sabe que muitas das coisas que você acha que vai te fazer feliz, vai te fazer infeliz futuramente, porque o pecado tem um preço. E às vezes é caro demais. Nós precisamos nos alicerçar naquilo que acreditamos e precisamos viver, né? Precisamos entender e colocar em prática. Com isso, nós iremos ter a direção do Espírito Santo. Sem isso, nós iremos fazer aquilo que nós achamos que irá nos fazer feliz. E, infelizmente, o salário do pecado é a morte. E a morte espiritual, que é a morte pior. Tem uma frase que a minha esposa fala, que eu pego sempre para mim. Né? Essa frase é o seguinte, olha, se Deus não cura, Ele ressuscita. Então, assim, existe mortes que é pior do que a morte física. É a morte espiritual. Essa é a pior de todas, é você perder tudo aquilo que a Bíblia lhe oferece, a salvação. Então, você perder céu, você não vai encontrar aquele a quem você tanto creu, mas por um segundo, por um desvio, por um vacilo, você perdeu. Então, não viva em vão, jovens, amigos, não viva em vão. Creia no Senhor Jesus Cristo, faça a sua vontade, que você irá ser recompensado. E eu tenho certeza, eu falo com absoluta certeza, aquilo que Deus tem preparado para nós é maior do que o mundo pode te oferecer. Amém.